Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E vamos a mais um encontro às sextas-feiras em que estudamos a obsessão nos seus mais variados graus e matizes e estamos vendo alguns apontamentos trazidos por Allan Kardec no seu livro A Gênese e completando com um estudo feito por Manuel Filomeno de Miranda, baseado no Livro dos Médiuns, né? Também por Allan Kardec. Então, dando continuidade ao que víamos na Gênese, quando ele desenvolve, nos traz o tema obsessões e possessões, e nós percebemos que quando Allan Kardec escreveu a Gênese, que foi o seu último livro, ele já havia passado por várias experiências junto a médiuns com mediunidade torturada, obsessões gravíssimas, que ele caracterizou como possessão, tal a forma como o espírito dispunha, né, daquele instrumento, daquele médium, tendo atitudes totalmente desequilibradas, em que não se podia nem conter ali, muitas vezes, a agressividade. Lembremos-nos de que tudo isso se deu numa época em que a medicina, nesse campo das medicações para a nossa psique, não estava ainda com o desenvolvimento que encontramos hoje, né? Nós sabemos que hoje a medicação ela tem uma atuação muito eficiente que acalma, né? Acalma ali os pensamentos, então impede, colabora para que o obsediado não dê vazão da forma como acontecia antes. Antes, nos hospitais psiquiátricos, havia determinados quartos, ambientes do hospital mais isolados, em que estavam aqueles nesses quadros de possessão, né? Havendo até aquela época em que que eles ficavam trancafiados, né? Tal a agressividade e o perigo a que se expunham os que estavam junto a eles. Então, tudo isso Kardec foi trabalhando e percebendo durante todo esse tempo que ele teve de experiência junto aos médiuns, né? Mas vamos lá então, mais um trecho com os apontamentos que ele nos traz. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a situação, traz seu auxílio de vontade e de oração. Não é assim quando o doente, subjugado pelo espírito enganador, se ilude a respeito das qualidades de seu dominador e se compraz no erro em que este o mergulhou, pois então, longe de auxiliar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. E ele faz um apontamento que encontramos mais detalhes no livro dos médiuns, né? E o que ele acabou de colocar? Que a fascinação é infinitamente mais violenta que a subjugação. A subjugação, embora muitas vezes ela exteriorize algo muito mais doloroso, né? Como um caso que a Ivone Pereira conta, daquele jovenzinho de 12 anos que adentrou o centro espírita em que ela trabalhava, em Lavras, Minas Gerais, adentrou na posição de um animal, né? E num estado deplorável, mas que com algumas sessões, né, de desobsessão, esse rapazinho já se liberta daquele espírito. E por que aquela posição tão sofrida, né, para os pais? Porque há muito tempo ele se encontrava nessa condição desde pequeno e não conseguia nem falar. E por quê? Conversando com o espírito,
doutrinando o espírito, como costumamos falar, esclarecendo o espírito, constatou-se que ele tinha sido um escravo que havia sofrido muito nas mãos deste capataz, né? Que o tratava como um animal. Então, ele desejoso que ele se sentisse um animal, ele estava em cima, né, desse jovenzinho, que para ele não era um jovenzinho, era aquele espírito, era aquele capataz que tanto judiou dele, né, e com aquelas rédeas na boca do cavalo, né? Então, por isso que ele não conseguia falar. Pela culpa, ele abriu campo para que esse processo de subjugação moral e corporal, moral e física, como nos ensina Allan Kardec, que a subjugação pode ser física e moral. Aqui nós temos os dois aspectos, né? Moral, por quê? Pega o ponto da culpa, né? Da culpa daquele que agiu muito mal em relação aos escravos e carrega consigo aquela dívida, aquela necessidade de reajustar-se e aquele sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa faz com que se entregue mais ao jugo do obsessor, permitindo-se ficar por anos e anos naquela posição de um animal, né? Sentindo aquela presença em cima dele, sentindo aquela boca que não conseguia concatenar, pronunciar as palavras, sendo que a sua mente era normal, sendo que ele poderia falar tanto que volta a falar, e aí um tratamento adequado, ele recupera ali as suas funções naturais. Então, é uma coisa violenta, chocante, mas de mais fácil resultado. A fascinação ele coloca como a mais difícil, porque a fascinação pega muito o ponto vaidoso, o ponto de orgulho. Então, são ideias cristalizadas, aquela mente que sente que só a sua ideia é verdadeira e nada demove daquela ideia, né? Começa a criar determinadas ideias e ninguém consegue tirar daquela mente pensante e obsediada que está totalmente equivocado nos seus pensamentos, mas é difícil porque existe ali uma aceitação daquele espírito que insufla determinados pensamentos, né? Então, é aquela pessoa que começa a ver em todos aqueles que estão ao seu lado verdadeiros inimigos, porque está fascinada pela ideia de que o seu orientador, né, que lhe protege, lhe aponta que ela está sendo vítima daqueles que, na verdade, estão querendo ajudar, mas ela os vê como algozes. Então, são processos muito delicados em que a nossa mente vai adoecendo quando nós nos permitimos. E sempre lembrando que uma obsessão não se instala de um momento para o outro. Nós vamos permitindo, como vimos nos encontros anteriores, primeiro a recepção da ideia perturbadora, depois o intercâmbio mental, né? E depois, então, é a situação mais delicada, né? Em que se começa ali a tomar um vulto maior. Então, voltando aqui à Gênese, em todos os casos de obsessão, a oração é o meio mais poderoso, a oração é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra então enlaçado
como numa teia, e constrangido a agir contra a sua vontade. Então, constrangido a agir, porque já chegou num ponto que não se tem mais condições de reabilitar-se, né? Pela alavanca da vontade, já passou daquele ponto. Haverá necessidade de todos os recursos, como temos falado, né? Então, por isso que ele se identifica com o do encarnado, né? O seu perispírito se identifica com o perispírito do encarnado. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que todavia este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é, assim, sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode se operar senão no momento da concepção, né? Então é importante que entendamos que um espírito não pode indefinidamente se apossar ali daquele instrumento, daquele médium, daquele a quem ele obsedia, né? Ele pode sim ter aqueles momentos em que ele domina totalmente a vontade daquele dono do corpo, porque muitas vezes nós nos descuidamos tanto que nós esquecemos que nós somos donos do nosso corpo, senhores da nossa mente. E entregamos a nossa casa mental com muito descuido, né? Então, é muita responsabilidade, porque nós descuidamos de tal forma da nossa casa mental e permitimos que o obsessor agrida, por exemplo, ali aqueles que estão tentando ajudar, os familiares. Permitimos tudo aquilo porque, no fundo, nós estamos nos comprazendo da atitude que está sendo tomada. Porque se houvesse realmente um desejo de impedir que isso acontecesse, um desejo real, isso não aconteceria. Porque somos donos do corpo e senhores da nossa mente. É claro, sempre lembrarmos que muitas vezes essa vontade fica tão fraca, tão anestesiada, que mesmo em sofrimento, o médium não consegue reagir, né? Necessitando então de todo um longo trabalho para que isso se reverta, né? Então, quanto à Gênese, nós vamos deixar por aqui, compreendendo que jamais poderá um espírito dominar ou fazer morada num corpo, porque a partir do momento da concepção, aquele corpo tem o seu dono, né? E isso só terminará no momento da morte, né? E continuando então, os apontamentos muito importantes que o Manuel Filomeno de Miranda faz em torno da obsessão, nos seus mais variados aspectos, baseado no livro dos médiuns. Continuando, vamos lá então. Não ficam, no entanto, indenes a agressão temporária ou permanente de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. O que ele está falando aqui, né? Que tendo-se, retomando um pouco para que possamos voltar a mergulhar nesses aprendizados, tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens, estes sofrem quanto influem em tais faixas, sintonizando por processo normal
com os outros comensais aí situados. Foi o que falamos. Se sofremos as interferências de outras mentes, nós também, como seres pensantes, estamos constantemente influenciando a outras mentes. E agora então, se são portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento. Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas, procedentes de estagiários, aliás, das regiões inferiores. Porque nós poderíamos nos perguntar, mas o que é isso? Essas mentes tão doentes, tão perversas, desejando tomar conta da nossa casa mental, como Deus permite? A resposta está aqui. Se nós fôssemos portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixem, ou seja, onde estivermos, para onde caminhar os nossos pensamentos, esses pensamentos só vão se conjugar com pensamentos semelhantes, pensamentos nobilitantes, porque de nós partem pensamentos nobilitantes, né? Quando assim se dá. Aurem, quem assim vibra, quem assim já tem essa condição, aurem maior impulso para o crescimento. Então, emanam pensamentos, esses pensamentos se conjugam a outros pensamentos de padrão vibratório semelhante ou melhor, e com isso a pessoa vai cada vez mais se alimentando daquilo que emana, daquilo que recebe. Então, percebemos claramente que nós recebemos de retorno aquilo que merecemos. Se emanamos o mal, seremos receptivos para o mal que retorna a nós mesmos, acrescidos de todas as vibrações semelhantes com que se conjugam neste caminho, mas retornam a nós. Mas onde está então a justiça? Está no exercício do nosso livre-arbítrio, que nos convida a fazermos um bom uso para que também nós tenhamos essa construção no bem. Por que não, se está ao alcance de todos nós? Não ficam, continua falando, nos ensinando Manuel Filomeno de Miranda. Não fica, no entanto, indeles a agressão temporária ou permanente de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica, né? Então, isso não significa que não haverá momentos em que acabarão sofrendo alguma agressão temporária, né? De que se liberam em face dos objetivos morais. Então, conforme vão se libertando das fraquezas que ainda carregam, vão cada vez mais ficando livres desses processos de injunção. E ele continua: se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e do prazer, agora ele vai voltar trazendo as condições mais difíceis. Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e do prazer, da impiedade ou da preguiça, sempre tem, né? Sempre tem essa alusão à preguiça. A preguiça, ela é altamente nociva, tóxica, que faz com que percamos brilhantes oportunidades. Então, se interessados, porém, e lembremos que existe a preguiça física, né, que exige o movimento, a ação, e existe a preguiça mental. Às vezes podemos ser muito laboriosos nas ações, né, com o nosso corpo ali, desenvolvendo tantas coisas com as nossas mãos, né? Mas, na verdade, somos muito preguiçosos mentalmente. E isso nos atrasa demais. Então, retomando,
Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Então, ele citou, entre outras coisas, a preguiça, o vício e a desordem. Temos uma atenção também com as desorganizações mentais, com as desorganizações do nosso ambiente. Muitas vezes não conseguimos organizar o ambiente em que vivemos. Muitas vezes a nossa desorganização mental se reflete num ambiente não só conturbado pelas vibrações, mas um ambiente que se mostra muito desorganizado. Trazendo à tona, então, a nossa indiferença pelo ambiente que nos acolhe, trazendo à tona o nosso desleixo pelo ambiente que deveríamos valorizar. E tudo isso se reflete em nós, se reflete no processo educativo dos nossos filhos, que não aprenderão a disciplina, a ordem, né? A necessidade de trazer as coisas organizadas, limpas, né? Asseadas, cuidadas. Então, tudo isso muitas vezes se vive porque se entrega a uma depressão tal, a uma desistência tal, perigosíssima, porque pode até culminar num suicídio, o que já está acontecendo, porque essa desistência da vida já caracteriza um suicídio, mesmo que inconsciente, mas que vai ali trazendo danos quantas vezes irreparáveis e apressando o nosso retorno ao plano espiritual. Tais pacientes, eu acho que eu acabei nem lendo tudo porque eu fixei na desordem, porque isso pode acontecer, né? Vamos lá. Preguiça, vício ou da desordem recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, muito cuidado com o que desejamos, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se em reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente quando não encontram meios de fruí-las fisicamente. Então é o grande perigo. Por quê? Alimentamos tudo isso, vitalizamos essas nossas tendências, essas nossas fraquezas, essa nossa deturpação, né, emocional, espiritual, e levamos conosco ao nos desprendermos do corpo, buscando até vivenciar determinadas coisas que não fruímos aqui no corpo de carne. Ao se desdobrarem, diz ele, sob a ação do sono, encontram-se com os afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas ou dando campo aos estados anelados que mais os turbam e afligem. O que ele disse aqui? Que ao nos desprendermos pelo sono, nos encontramos com os afins e nesse convívio potencializaremos ainda mais essas nossas dificuldades, né? Retornando
ao campo da carne pela manhã, com tudo isso muito mais vivo, muito mais vitalizado, quando não damos vazão a esses nossos desejos desenfreados em espírito, né? Nesse desprendimento pelo sono. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, uma mente lenta, sabe, com os pensamentos lentos, sob incômodo cansaço físico e psíquico, o que não é natural. É claro que um desarranjo físico pode fazer com que nós não tenhamos uma boa noite de sono, né? Aí podemos acordar, sim, um sono muito intermitente por alguma questão, podemos acordar mais cansados, né? Mas o momento do sono é um descanso, é para descansar o corpo e a mente, né? Buscando as vivências positivas que farão com que retornemos pela manhã ao corpo dispostos. Mas isso pode não se dar, como ele está falando, quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. E muitas vezes há pessoas que não gostam de retornar ao campo da vida física, né? Acordam como que mal-humoradas, trancadas, fechadas, não querem conversar, como se estivessem de mal com o mundo, como se não gostassem de sair do plano espiritual e retornar ao corpo. Observa-se que, passado um certo tempo, elas vão novamente se adaptando, né, ao seu dia e vão aí desanuviando e conseguindo aquele humor, aquele mau humor vai passando. Estados doentios, né? Que devemos buscar as causas de tudo isso, porque isso não é normal, isso não é natural. Nesta posição, a ideia obsidente fixada e a viciação estabelecida dá-se o intercâmbio mental, né? Então, é nessa situação que se dá o intercâmbio mental. Já não se trata do pensamento que busca acolhida, que é aquele ponto inicial, a recepção da ideia, já não é mais. Já não se trata do pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial e que a uma pessoa sadia causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual que mais se acerca psiquicamente da casa mental e da vontade do seu consorte, porque é um casamento de ideias, né? O casamento, né? A comunhão com Deus, a comunhão com Jesus é o nosso propósito, mas isso se dá enquanto não atingimos esse desejo do bem, se dá esse casamento doentio com outras ideias, esse consorte, né? Essa comunhão que se ajusta de pensamentos que se afinam nesses pensamentos, como ele disse, que causaria repulsa a alguém equilibrado, mas que tanto agrada aquele que está entregue a essas toxicidades que ainda lhes traz prazer, né? Então, terminamos esse segundo momento, que é o intercâmbio mental, e num outro encontro veremos os reflexos dessa interferência, né? Então, que fiquem para nós essas reflexões, esse aprendizado
e que fiquemos em paz.